Você sabe implementar uma classe abstrata? Não sabe? Fica aí que hoje eu vou ensinar você como é que faz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou o professor Lozano. Aproveite para se inscrever e ativar o sininho. E hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente implementa uma classe abstrata. Então, bora para a aula, pessoal. Valeu! Bom, pessoal, nós vamos implementar este modelo, né? É o nosso modelo que temos a classe conta, a classe corrente e a classe poupança, que herdam de conta. Basicamente aqui a classe conta ela é abstrata, ela está aqui em itálico. Então, conta corrente e conta poupança vão herdar dela, mas ela é uma classe que não vai poder ser instanciada. Aqui dentro da classe conta, eu tenho o método sacar, que ele também está em itálico aqui, ele é abstrato. Então, ele terá de ser implementado tanto em conta corrente quanto em conta poupança. Por que isso, né? O sacar, o depositar, ele está concreto, ele já está implementado aqui. Então, tanto corrente como poupança vão herdar o depositar e vão usar do jeito que ele vier. Por quê? O depósito, tanto numa conta corrente como numa conta poupança, é igual. Ele pega, soma lá o valor que foi depositado ao saldo. Porém, o sacar, ele não é igual para conta corrente e para conta poupança, né? Na conta corrente eu tenho um limite, então eu posso sacar além do saldo até o valor do limite, no caso da conta corrente. Já no poupança não, eu não tenho limite, então eu só posso sacar o saldo. Então se eu implemento ele na classe mãe, no conta, eu não conseguiria colocar uma regra diferente para cada uma. Então essa é a grande sacada que a gente tem de usar uma classe abstrata. Eu defino ela aqui na classe mãe e depois eu implemento nas classes filho de acordo com a regra. Tá? Eu vou ter um método toString também, que eu vou implementar ele aqui na conta. Ele já é nativo do Java, vou fazer uma sobrescrita e depois vou reescrever ele novamente tanto na corrente como na poupança. Além disso, eu tenho os sets e os gets, tenho o método construtor, tenho aqui meus atributos, eu vou explicando isso no decorrer da implementação. Então vamos criar aqui a nossa primeira... Vamos criar o nosso projeto, aliás, né? Vou criar aqui um projetinho Java, ok. Vou criar aqui como PRJ classes, vou colocar só como abstratas, vai ficar melhor, abstratas, abstratar, beleza? Foi lá. Beleza, ele carregou, vou fechar aqui, aumentar minha área de trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer é implementar a classe conta, começar da classe mãe. Então a classe conta, nova Java Class, vou criar aqui conta, né? Classe conta. Finish. Belezinha. A minha classe conta, né? Basicamente, ela tem quem aí, né? Ela tem agência, conta e saldo. Dois atributos do tipo string e um atributo do tipo double. Agência, conta e saldo. Então vamos lá. String agência. String conta. E double saldo. Ok? Aí ela pede pra gente aqui para criar os gets e os sets. Vamos criar. Lado direito do mouse. Inserir código. Getter e setter. Vou selecionar todos. Encapsular e gerar. Beleza, gerei todos os sets e todos os gets. O que mais que ela pede pra gente? O método construtor recebendo agência e conta, né? Vamos lá. Não vai atualizar o saldo pelo construtor, eu já explico por quê. Beleza. Vamos lá. Lado direito do mouse, inserir código, constructor, vou selecionar agência e conta, o saldo eu não vou selecionar e vou gerar. Por que eu não vou passar o saldo, gente? Quando eu instanciar essa classe, eu não vou permitir que você atualize o saldo, né? Que você coloque o saldo que você quer. Eu já vou setar que sempre que a gente instanciar ela, o saldo vai ser 0. Vou fazer aqui o construtor passar pelos sets do agência e vai mandar lá, colocar aqui como A, do jeitinho que tá lá no diagrama. No diagrama tá como A, né, ó. O atributo e depois como C. Então vamos deixar idêntico. Beleza, A e C. Esse A que tá entrando aqui vai passar no set agência. E esse C, diz.set conta, vai receber o C. O que eu vou fazer no set saldo, gente, ó. Diz.set saldo. Sempre que a gente instanciar ela, eu vou passar o valor 0. Vai ser saldo 0. A gente só vai conseguir colocar valor nesse atributo através
do depósito e tirar através do sacar. Beleza. Feito isso, o que mais que falta para a gente concluir essa classe? Os atributos implementados, o construtor, os sets. A gente precisa implementar o método depositar. Então, basicamente aí, o método depositar, né, ele vai funcionar da seguinte forma. Então, public void, ele não retorna nada, depositar, ok? A gente olhar lá no diagrama, né, ó, veja aqui, ó, ele não retorna nada e ele recebe o valor que é um double. Então, eu vou colocar aqui double como entrada, valor. Beleza, tá criado, né? Agora, o que o depositar vai fazer? O depositar, basicamente, ele vai pegar o this ponto, ele vai lá no set saldo, né? E ele pega o próprio saldo, this.saldo, mais o valor que vai entrar. Ele atualiza o saldo para o valor que vai entrar. Então, o depositar está implementado. Feito isso, a gente tem o sacar para a gente implementar. E o sacar, ele recebe um double e ele é void o retorno dele. Só que ele é abstrato, ó, ele está em negrito, em itálico, né? Então, vamos criar aqui. Te declara public void sacar double valor. Coloca um ponto e vírgula aqui. Vamos colocar aqui um abstract, né? Ok? E deixa eu definir minha classe aqui, public abstract também. Class, que é uma classe abstrata. Ok? Então tá declarado o método, embora ele não esteja implementado, que nem os outros. Então, quando eu fiz isso aqui e deixei ele como abstrato, automaticamente eu defini que as classes filhas vão ter que implementar esse método. E agora, para concluir essa classe, a gente precisa implementar o método toString, que retorna uma string, né? E o método toString, ele é nativo, né? Public string toString, ok? Tá lá, método toString. E o que a gente vai colocar para imprimir aí, para retornar nesse método, né? Vou colocar aqui um return, agência, os atributos que eu tenho nessa classe, tá, gente? Mais this.getAgência, né? Mais vou colocar aqui um /n para pular uma linha. Vou colocar aqui um conta, 2 pontinhos, mais this.getConta, beleza? Mais, para a gente concatenar, /n, saldo, né? 2 pontinhos, mais this.getSaldo. Tá lá. Então, fiz a implementação do método toString. Tá bom? Tá retornando isso aí para mim, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente conclui essa classe e vamos implementar a classe poupança, ok? Então vamos implementar aí a classe poupança. Então, nova Java Class, poupança, tá lá. Vou pegar aqui e vou tirar essa partezinha aqui. E o que eu vou fazer? Vou pegar os atributos que eu tenho na poupança. É só aniversário do tipo inteiro. Então, vou colocar aqui int aniversário. É o dia que a conta faz aniversário, né? Vou implementar os sets e os gets desse atributo. Inserir código, getter e setter. Belezinha, encapsulo. Beleza, já está implementado esses dois. Vou implementar agora o método construtor, que vai receber agência, conta e aniversário. O aniversário ele vai chamar de AN, né? Então vamos lá, vamos implementar isso. Lado direito do mouse, inserir código, construtor, selecionar aqui o aniversário, porque os outros dois ele já vai... Não fiz a herança, deixa eu fazer primeiro. Extends, né? Conta. Agora sim, quando eu jogar o construtor, ó, pegar o aniversário e ele já vai fazer o super para mim, mandando o que o construtor do conta pede. Aqui eu vou tirar o aniversário dessa partezinha, Ctrl X. Vou jogar pro fim aqui, para quando eu instanciar ela, eu passar o aniversário por último. E vou chamar esse aniversário aqui de AN, ok? Para não ficar A igual aqui, não dá erro. E this.setAniversário vai receber esse AN. Então vou fazer o valor que vai vir quando eu instanciar passar pelo set, né? Se eu quisesse fazer alguma validação, vou gravar uma aula aqui no canal falando das validações que a gente faz
com esses atributos. Feito isso, criamos aqui os sets, criamos o construtor. Falta a gente implementar o sacar e o toString. Então, beleza, vamos implementar o sacar primeiro. Então, o sacar, ele tá aqui, ó, declaradinho, ó, na classe mãe, na classe ponta. Eu vou vir agora aqui, ó, e vou implementar, porque eu tenho a obrigatoriedade de implementar ele aqui na classe filho, né? Então, na classe filho, eu implemento ele como concreto, ele não fica abstrato. Então, veja que aqui ele já para de dar erro, a classe já para de dar erro, porque eu já implementei. Não está implementado da forma correta, né? Eu preciso colocar uma regra aqui. Vou fazer o seguinte, se, né, o valor que vai entrar aqui no método for menor ou igual, né, o meu super ponto, né, o get saldo, cadê ele lá? Get saldo, ok? Se esse valor for menor que o super ponto get saldo, né, pega para mim o super ponto set saldo e atualiza ele para super.get saldo, pega o valor que tem lá no saldo, menos esse valor que eu mandei, que é o valor, e atualiza para mim lá no saldo. Então ele faz o saque, e atualiza para mim ali esse valor. Se não, né, o que ele faz para mim? Manda uma mensagem dizendo o seguinte, saldo insuficiente, ok? Então, o sacar está implementado na conta poupança. Se tiver saldo, né, se o saldo for menor ou igual, na verdade, se o valor do saque for menor ou igual ao saldo, pode fazer o saque, ok? Falta agora a gente implementar o toString. E o toString lá do conta, ó, se eu pegar ele aqui, ó, ok? Deixa eu até deixar uma cláusula de sobrescrita aqui, porque ele é nativo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar isso e vou jogar para cá. Ó, vou fazer assim, fazer a sobrescrita dele, só que aqui eu quero pegar, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou criar uma variável, eu vou chamar aqui string texto, ok? E essa string texto, ela vai receber primeiramente super ponto o toString. Ele vai pegar para mim o toString lá da minha classe conta. E depois eu faço o seguinte, texto mais igual, né? Quem que eu vou colocar? Vou colocar aqui o meu aniversário da conta, .dis.get aniversário. E posso terminar esse método aqui e só falta eu colocar o return aqui, que vai ser um return esse texto, né? Essa string texto. Então, aqui só vamos colocar um /n para pular a linha, né? Aí ele pega todo o meu toString da classe conta e junta, né, mais igual, com esse pedacinho aqui. Então ele vai imprimir os atributos que eu tenho lá, mais os que eu tenho aqui. Então, a nossa classe poupança está pronta. Agora a gente precisa implementar a nossa classe corrente, né? Então a nossa classe corrente vai ficar assim, né? Vou criar ela aqui, corrente, ok? Vou pegar, dar uma limpadinha aqui nela. A conta corrente aqui, ela tem o limite, que é um double. Eu vou pegar aqui o seguinte, double, limite. Vou criar os sets e os gets dela, insert code, getter e setter. Vou encapsular, gerei, beleza. Vou fazer o extends dela, ó, extends conta, que ela herda de conta também, do jeitinho que tá aqui, ó, ela herda. Vou criar agora o construtor recebendo agência, conta e L, que é o limite. Então, beleza, vamos gerar ele aqui. Lado direito do mouse. Inserir código. Constructor. Selecionei. Tá lá. Única coisa que eu vou fazer, o limite, vou chamar ele de L aqui, né? Então, vou jogar ele pro fim aqui para a hora que eu for gerar a instância. Ok, chamar ele de L. E vou fazer o seguinte, né? Vou passar esse L que vai entrar no set limite. Ok, vamos passar lá. Se tiver alguma regra, você não vai criar nesse momento, mas pode ser que em algum momento eu queira criar isso. Então, beleza. Então, tá implementado o limite, o atributo, o construtor, tá implementado aí o get e o set. Vamos implementar agora o sacar, né?
E o sacar do conta corrente, ele é um pouquinho diferente do conta poupança. Por isso que a gente criou como abstrato. Para a gente obrigar, né, ele ser implementado de forma diferente nas duas. Então, beleza. Vou copiar aqui, deixa eu salvar essa classe. Vamos criar ele aqui no conta corrente. Veja que, né, o sacar aqui no corrente vai ficar um pouquinho diferente do que ele está no poupança. Por quê? Ele vai ter que considerar aqui, né, o super get saldo mais o this.limite, ok? Ele vai ter que considerar o valor do saldo mais o limite. Se tiver disponível, ele faz o saque, subtraindo do próprio saldo. Só muda isso, mas é diferente, tá bom, gente? Então a gente precisa implementar ele dessa forma, tá bom? E eu vou pegar agora o método toString, né? Vou copiar para cá também e vou alterar só o que precisa. Ele vai gerar uma string texto, vai imprimir o método toString, ele vai pegar lá da classe conta, para pegar os atributos de lá, que é o agência e o conta, e aqui ele vai juntar com o limite. A única coisa que muda aí, né, em relação ao poupança. Vejam que o toString, eu implementei ele tanto na classe mãe como nas classes filha e fui reaproveitando. Já o sacar, como ele é abstrato, eu não posso fazer isso. Na mãe eu não implemento, eu implemento só nas classes filha, tá bom? Feito isso, a gente agora gera, né, a nossa classe principal. E aí a gente pode testar o que nós fizemos, né? Basicamente aqui na classe principal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método main, psvm, ok? Esse método main, ele vai receber, por exemplo, do conta poupança, eu vou colocar poupança, cpp, igual new poupança, ok? Vou passar o que o construtor da poupança pede. Então vai pedir uma string, que é o número da agência. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar. Seria, por exemplo, um 7800. O número da conta, que é uma outra string, 1710, por exemplo, dígito 1. Opa, fiz coisa errada, dígito 1, beleza. Opa, tá difícil, hein? Fui no caractere errado, beleza. Aí coloco aqui, por exemplo, o dia do aniversário, dia 15. Veja que já parou de dar o erro. Se eu pegar aqui o CPP e dar até um system.out.println e imprimir esse objeto, né? Ele vai chamar, quando eu faço isso, ele chama o toString. Se eu executar isso, veja que ele vai dar para mim aqui os valores que eu lancei. Veja que o saldo tá 0, ele setou o saldo 0. Se antes de imprimir, eu pegar o CPP, chamar o método depositar, que eu implementei lá no conta, tá? O poupança e o corrente apenas herdaram ele, ó. Fiz o depósito de 1000. Vamos ver o que ocorre? Veja que agora o saldo da conta poupança tá 1000. Se eu fizer, depois de eu fazer o depósito de 1000, cpp.sacar, que é o método aí do poupança, que a gente implementou no poupança, embora ele seja abstrato e foi declarado lá no conta, se eu fizer um depósito de 500, aliás, um saque de 500, tenho lá o depósito de 1000, saquei 500, sobrou 500. Bacana. E se eu sacar 1000, quanto que vai ser o saldo? Vou ver lá, ó. Saldo, vou fazer o run, ficou 0, beleza. E se eu sacar 1001, depositei 1000 e fiz o saque de 1001. Se eu executar isso, ele vai me dar saldo insuficiente, não faz o saque e o saldo continua 1000. Veja aqui, né, do conta poupança, foi bem tranquilinho pra gente fazer. A regra funcionou, tá perfeito. E no conta corrente, como isso ficaria? Deixa eu comentar essa parte do código pra gente testar só o conta corrente. Vou fazer um Ctrl V aqui. Vou gerar um objeto aqui do corrente, né? Vou chamar de cc, tá bom? Conta corrente. Igual new corrente. E a única coisa que muda aqui é que eu tenho que passar um limite. Vou passar 1500 aqui de limite. Então se eu pegar o cc, né? E fizer, por exemplo, aqui eu vou deixar comentado. Aqui eu vou deixar comentado por enquanto. E aqui eu vou imprimir, né? CC. Então, se eu rodar agora, ele vai gerar para mim e vai mostrar que o saldo tá 0 e o limite é 1500. Se eu tentar fazer um depósito de mais 1000, ó, veja que se eu rodar isso aqui, ó, o saldo tá 1000 e ele tem um limite de 1500. Então eu posso sacar quanto? Até 2,5. Se eu sacar 1,5, fazer um saque de 1500, ó,
veja que, né, ó, eu executo isso, o meu saldo já fica menos 500, quer dizer, já usou 500 do limite. Se eu fizer um saque, ó, tenho 1.500 de limite, depositei 1.000. Se eu fizer um saque de 2,5, será que vai? Se eu executar, ó, veja que o meu limite é 1.500 e eu tô usando 1.500. Então, poxa, deu certo. E se eu fizer um saque de 2.501, será que vai? Ele vai dar que é insuficiente, não faz o saque, continuo com o meu limite de 1.500 e o meu saldo de 1.000. Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar. A questão aí do método sacar implementado tanto na conta corrente como na conta poupança, né, que é um método que foi declarado no conta, mas ele tem características diferentes. Ele existe para as duas classes, só que ele deve ser implementado de forma diferente. Quando eu tenho esse tipo de situação, usa aí uma interface ou um método abstrato dentro de uma classe abstrata que você já consegue resolver o seu problema. E aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham conseguido fazer o exemplo. Vou deixar o código-fonte no GitHub para que vocês baixem o código-fonte realizado durante esse projeto. Gostaria de pedir novamente que, se você gostou do vídeo, deixe o comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para dar uma força. Até a próxima, obrigado, pessoal, até mais!